Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre falar. Pois é, qual é a importância de falar, de conversar com o outro, de colocar o que está aqui dentro para fora por aqui, pela fala? Bora lá? Pois é, a ideia não é falar sobre a questão apenas terapêutica do falar, porque há uma certa ideia propagada socialmente de que terapia, por exemplo, é curar as pessoas através da palavra. Pode ser isso. Muitos autores já chegaram a se referir às terapias, seja psicanálise ou qualquer outra linha, como a cura pela palavra. Mas mais do que buscar curar alguém, a ideia de falar tem outros fins também, que é muitas vezes de trazer tranquilidade para o indivíduo, ainda que não seja necessariamente uma cura. A importância da gente falar, ou seja, da gente tirar o que está só aqui na nossa cabeça e transformar isso em fala, tem a ver com organizar o pensamento. O pensamento, a questão emocional que se origina no nosso cérebro, ele tem, de certa forma, um contexto caótico. O cérebro e a sua organização enquanto linguagem é caótica. Até porque o cérebro tem uma característica muito interessante. O cérebro, ele se organiza e ele se estrutura e ele trabalha as nossas ideias de maneira atemporal. O cérebro não diferencia necessariamente passado, presente e futuro. Talvez mais do que dizer que o cérebro não diferencia, talvez a gente possa dizer que o pensamento, a imaginação, tudo aquilo que acontece, aquela tempestade cerebral, ela não diferencia o que está acontecendo no presente com o que já aconteceu e só está sendo relembrado do que ainda não aconteceu e está sendo só projetado. Vira tudo uma maçaroca só. Então você imagina essa condição caótica, esse caos, misturado com as emoções, misturado com eu não sei se isso está acontecendo agora, depois, antes. Imagina tudo isso misturado ainda com a não diferenciação entre fantasia e realidade, que é outra questão importante dentro do nosso pensamento. Enquanto eu estou pensando e imaginando, eu não estou diferenciando o que eu estou imaginando e é uma cena real que aconteceu, portanto, eu praticamente só estou lembrando do que efetivamente eu estou pensando e que está acontecendo agora, portanto, é pensar sobre a realidade. Tudo meio se mistura dentro do nosso cérebro. Uma vez eu li sobre uma experiência muito interessante que foi feita, onde um grupo de pessoas era exposta a um vídeo ou a vídeos sobre acidentes cotidianos, mas bem feios. Então, o indivíduo estava serrando alguma coisa e não percebia e, de repente, a serra arrancava o dedo dele. Ou o indivíduo estava mexendo com algum aparelho que tinha algum corte, um movimento brusco que batia no seu próprio corpo e se cortava. Enfim, cenas feias de perdas de membros, de acidentes muito ruins que dilaceravam as pessoas. Enfim, coisas que geravam um desconforto ao serem assistidas. Após colocar as pessoas, que estavam submetidas a essa experiência em contato com esses vídeos, os pesquisadores coletavam um pouco de saliva dessas pessoas para medir o nível de cortisol que elas apresentavam. Por que cortisol? Porque o cortisol é um hormônio que é secretado no nosso organismo quando nós estamos estressados. Então, ao assistir essas cenas feias que mexiam com a tranquilidade das pessoas, o corpo soltava cortisol e através da saliva é possível medir a quantidade de cortisol que havia dentro do organismo da pessoa. Ok, os pesquisadores anotaram os níveis de cortisol nos vários participantes do experimento, depois levavam eles para uma sala mais tranquila, eles se acalmavam, enfim, ficavam mais sossegados, mudavam de assunto. E quando as pessoas já estavam numa outra vibe, os pesquisadores pediam para elas descreverem o que é que foi que elas assistiram em alguns vídeos que foram mostrados para elas há alguns momentos atrás. E aí, claro, elas lembravam daquelas cenas de acidentes, de perda de membros, de cortes, de dilacerações. E após lembrarem disso, e os pesquisadores pediam para elas falarem um pouco mais e descreverem em detalhes, eles pediam permissão para pegar um pouco mais de amostra de saliva e mediam o nível de cortisol. O fato é que quando você mede o nível de cortisol que a pessoa tem no organismo, quando elas assistiram aquelas cenas horríveis, mede o quanto elas tinham de cortisol quando elas estavam mais tranquilas e mede depois quanto que elas passaram a ter de novo de cortisol no organismo quando lembraram de situações ruins, o estudo mostra que elas tiveram 2 picos de liberação de cortisol no organismo.
O primeiro, quando elas efetivamente viram as cenas ruins diante delas, na tela das televisões. E o segundo pico, quando elas lembraram das cenas. Ou seja, na prática, o que a experiência, o estudo nos mostrou é que o cérebro não diferencia necessariamente com toda clareza fantasia de realidade, realidade de memória, memória de experiências práticas. Na hora em que eu tomo contato com aquilo que eu vi, vivi ou percebi e todo o espectro emocional envolvido, eu volto a sentir as mesmas coisas que eu sentia. E se o que eu senti era medo, eu volto a sentir algum aspecto de medo. Se o que eu senti era alegria, eu volto a sentir algum aspecto de alegria. Ou seja, sendo o cérebro e a capacidade dele pensar uma ferramenta atemporal e caótica que não diferencia fantasia de realidade, imagina o que pode acontecer se a gente ficar apenas com a nossa construção da linguagem cerebral, do jeito como a nossa cabeça pensa, sem dividir isso com alguém. É por isso que falar e falar para o outro é tão importante. Ajuda a gente a organizar o pensamento, a organizar as ideias e as emoções. E aí, falar para o outro tem um outro aspecto também muito diferente de falar sozinho. Quando eu falo para o outro, eu preciso me preocupar e preciso estar atento se eu estou sendo ponderado, se aquilo que eu estou oferecendo para o outro em termos de linguagem é efetivamente compreensível. Mais do que isso, quando eu falo para o outro, eu dou a chance do outro me interromper. Eu dou a chance do outro parar a minha comunicação, parar a organização do meu pensamento e me perguntar alguma coisa, inclusive me questionar. E ao ser questionado, eu posso parar e pensar se realmente era aquilo que eu estava querendo dizer, se a coisa, o elemento, o fenômeno, o evento realmente aconteceu daquele jeito. Fale e fale para uma outra pessoa o que você está sentindo, o que você está pensando. Indiferente se você é um tipo mais introvertido, que não gosta necessariamente de expor muito da sua vida pessoal, que não gosta de expor muito da sua intimidade, que não gosta de falar muito das suas emoções para qualquer pessoa, ou se você é um tipo mais extrovertido, que tem facilidade, às vezes até prazer em se comunicar com as pessoas, que é prazeroso para você interagir, indiferente da sua característica pessoal, fale. Fale para alguém o que você está sentindo e pensando. Falar alivia a pressão cerebral, alivia a frequência cerebral, muitas vezes até ajuda a acalmar um pouco da nossa respiração, porque a gente vai falando e vai desabafando, vai literalmente esvaziando aquela angústia. E com isso a gente pode respirar mais calmamente. Ao respirar mais calmamente, a gente consegue pensar melhor. Fale, e fale para um amigo, fale para um colega, fale para alguém que você goste e confie, ou fale para um profissional ligado a alguma linha terapêutica. Se o assunto que você tem para falar é um assunto cotidiano, mais simples do ponto de vista até de desdobramentos, procura um amigo. Procure uma pessoa que você confie, mas fale, converse com ele. Aproveite, inclusive, os vários mecanismos de comunicação hoje, até mesmo virtuais, mas que colocam uma pessoa para falar para outra em tempo real, podendo interagir. Essa interação é muito importante. E fale. Fale através do Skype, fale através de videoconferência do WhatsApp, fale através de qualquer veículo ou sistema ou aplicativo que coloque você em tempo real conversando com outra pessoa, dando a ela a chance, portanto, também de conversar com você. Mas fale. Agora, se o assunto é um pouco mais denso, às vezes um pouco mais íntimo e que traz um pouco mais de dor, procure um profissional. Não importa a linha que ele vai adotar. Há várias linhas, há vários tipos de profissionais, mas procura alguém para conversar e que possa te escutar e te ajudar com alguns questionamentos que ajudam a organizar o entendimento desse caos que é o nosso pensamento, as nossas emoções, enfim, tudo aquilo que acontece dentro da nossa cabeça, do nosso cérebro. Há vários tipos de profissionais e vários tipos de metodologia. A questão aqui não é descobrir qual é melhor do que a outra. Talvez a melhor coisa que a gente possa pensar é qual é a mais adequada. Eu acho que até para você escolher o perfil de profissional que vai trabalhar com você, que vai te escutar e te interromper, e te questionar e te ouvir, é preciso pensar duas coisas. Qual é o objetivo dessa conversa? O que é que você busca com esta conversa? Qual é o contexto envolvido nessa conversa? Objetivo e contexto. Sem objetivo e contexto, não dá para a gente determinar nem qual é o mais adequado profissional. Aí, basicamente, qualquer um serve. Porque não tem o melhor. Se a gente for pensar, por exemplo, em perfil de motorista, qual é o melhor perfil de motorista? O que dirige bem rápido ou o que dirige mais devagar? Bom, depende, portanto, de contexto
E depende de objetivo, mas depende de contexto. Se o seu objetivo é chegar rápido num lugar porque você tem alguém ali doente, acidentado, acho que o motorista que dirige um pouco mais rápido vai ser melhor. Agora, se você quer passear em algum lugar prestando atenção na paisagem, acho que o motorista que dirige mais tranquilamente, mais devagar, vai ser mais adequado. Por outro lado, se o contexto é de uma pista extremamente molhada, escorregadia, não adianta correr muito mesmo que você tenha alguma urgência, porque você pode não chegar lá se o carro capotar ou derrapar. Por outro lado, se você tem uma pista que é muito cheia de areia, por exemplo, quem anda de bike e vai andar às vezes em trilhas que tem muita areia, que o terreno está muito seco, sabe disso. Não adianta ir muito devagar. Se você for muito devagar, você derrapa. Você precisa ter uma certa velocidade para o carro poder andar, ou a bike, ou qualquer outro veículo. O fato é que, para você escolher também o profissional que vai te ajudar nesse processo de falar, se entender, organizar suas próprias ideias, compreender melhor o que está acontecendo por trás de todo o caos e de toda a mistura de sentimentos, é preciso também saber um pouquinho melhor quais são os objetivos e qual é o contexto que você se encontra. Mas o mais importante, fale. E uma outra coisa fundamental também nesse processo de falar é: procure alguém que tenha liberdade para te interromper e falar sobre qualquer questão que ele não entenda direito ou sobre qualquer questão que ele perceba que vale a pena ele te questionar. Também é muito importante que você se sinta com liberdade para poder falar qualquer coisa. Imagina, portanto, se você não está se sentindo à vontade para falar para a pessoa sobre alguma coisa e fica ali dizendo mais ou menos, não é, bom, mais confusão ainda em todo o pensamento. Ou imagina se a pessoa que está te escutando não se sente à vontade para te questionar, para fazer novas perguntas. Então, fundamental, liberdade. Liberdade para falar, mas liberdade também dada para quem está te escutando, te escutar, mas questionar. Se preocupa bastante com essa questão da liberdade, porque senão a gente corre o risco de procurar pessoas para falar que vão dizer apenas aquilo que a gente gostaria já de ouvir, não necessariamente aquilo que a gente precisa escutar de volta também depois de falar. Minha última recomendação, já que nós estamos falando de falar, é que fale e tome muito cuidado, antes mesmo de procurar alguém para falar, com o próprio preconceito. Preconceito especialmente com a importância que tem desabafar, falar sobre aquilo que está acontecendo na nossa cabeça, no nosso peito, enfim, todo o nosso espectro emocional. Muitas pessoas ainda têm algum preconceito com o falar, com o se expor, parece uma bobagem, parece que não tem a menor importância, o que o outro vai poder contribuir, às vezes mais até do que o outro vai falar para a gente. Ao falar para o outro, você tem a chance de se escutar, e se escutar de maneira um pouco mais organizada, não só aqui na sua cabeça com o pensamento que, como a gente já falou, é muito caótico, atira para todos os lados, mistura passado, presente e futuro. Fale, converse, desabafe, organize suas ideias e suas emoções, toda a sua imaginação e os seus sentimentos através da linguagem. Divida com um outro aquilo que está acontecendo dentro de você, que pode ter certeza isso vai ajudar muito aqui dentro fique tudo melhor e muitas vezes você ainda vai ganhar de presente um insight que o outro vai poder te dar para ajudar ainda mais nessa organização. Mas por você, pela sua saúde emocional, fale. E aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse último vídeo. Eu espero que tenha sido útil, antes de mais nada, para o desenvolvimento pessoal de quem pôde assistir. Aliás, já que você assistiu, por favor, se inscreve no nosso canal. Você vai poder assistir novos vídeos, a gente está sempre publicando coisa nova. Compartilha o que você acabou de assistir com quem você acha que também vai poder aproveitar em termos de conteúdo. E, por favor, deixa todas as suas sugestões, críticas, temas novos que você gostaria que a gente abordasse em outros vídeos. A gente sempre vai pesquisando e vai preparando o material a partir daquilo que vocês sugerem. Tá bom? Muito obrigado, um ótimo dia para todo mundo. Valeu!